Milionário fica chocado ao ver sua filha negra de 7 anos limpando o chão, chorando. Carlos, um dos homens mais poderosos do Brasil, desceu do carro importado em frente à sua mansão em São Paulo. O sol se punha, tingindo o céu de uma cor laranja intensa, e ele mal parecia notar. Sua mente estava a 1000 por hora, cheia de números e acordos. Mas ao abrir a enorme porta de madeira, o que encontrou o paralisou. Sofia, sua filha de apenas 7 anos, estava no chão, limpando com uma esponja os olhos marejados de lágrimas. O contraste era chocante. A filha de um milionário, suja, no chão, lamentando-se. Carlos sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Sofia! O que aconteceu? Sua voz saiu quase como um sussurro. O silêncio na mansão, que normalmente ressoava com ecos de risadas e festas, agora era palpável. Ele se aproximou, observando cada detalhe: o vestido sujo de barro, os pés descalços, a expressão fragilizada. A cena desmoronou sua imagem de sucesso, sua ideia de homem poderoso e distante. Eu não consegui limpar sozinha. Ela balbuciou entre soluços, enquanto a esponja escorregava de suas mãos. Carlos se perguntou como ela havia chegado até ali. São Paulo era uma cidade cheia de exigências, e ele sempre se preocupou mais com negócios do que com sua própria família. Mas aquela criança, aquela garotinha, não era só uma nota na conta bancária. Era um pedaço de seu passado secreto que ele tentava esquecer, a lembrança da mãe de Sofia, uma paixão secreta que nunca teve espaço em seu mundo de glamour, rapidamente o atravessou. Ela não se encaixa. Como posso deixá-la ser quem é? A frieza que sempre o definira começou a derreter diante daquela realidade inegável. Sofia não se parecia em nada com seu pai. A pele escura revelava suas origens e desafiava as normas da elitista sociedade em que ele sempre andou. O privilégio, a riqueza, tudo isso parecia tão insignificante naquele momento. Ele se sentiu como um intruso em sua própria vida. Carlos olhou ao redor. A riqueza da mansão contrastava com a fragilidade daquela cena. O que pensariam os outros? Meu rival Paulo, ele faria um circo disso! O medo o consumia. E se ele não conseguisse manter a imagem de sucesso? A máscara estava prestes a cair. E ele estava desesperado para evitar a derrubada de seu império. Mergulhado em pensamentos, ele hesitou. O instinto de afastar Sofia, de manter seu mundo intocado, lutava contra um novo sentimento de responsabilidade. Acolhê-la seria aceitar tudo isso? O que eu realmente quero para ela? A dor e o amor começaram a se entrelaçar, criando um nó ainda mais apertado em seu peito. Ele sabia que sua ambição o havia cegado, mas agora estava diante de uma escolha: abraçar a vida que rejeitara ou continuar a viver na superfície do luxo, perdido em sua própria ilusão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava em um conflito interno profundo, lutando contra a avalanche de emoções que o atingiam. Ele precisava fazer uma escolha, mas não sabia por onde começar. O olhar de Sofia, cheio de lágrimas, sempre tão inocente, começou a derreter ainda mais sua armadura. Ele se ajoelhou ao lado dela, pronto para oferecer algum tipo de conforto. Mas antes que pudesse falar, um estrondo cortou o silêncio da mansão. O som foi tão alto que fez as janelas vibrarem. "Sofia!" Carlos gritou. Ele saltou para a porta, o coração disparado, a mente zumbindo com o que poderia ter acontecido. À medida que se aproximava da entrada, um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto. A cena era digna de um filme de ação. Eles estavam sérios, determinados. Carlos ficou paralisado. "A sua renda, Carlos, agora!" Um dos homens exigiu, apontando uma arma para ele. O sangue de Carlos gelou. Ele nunca pensou que isso poderia acontecer em sua própria casa. "O que vocês querem?" Ele tentou soar confiante, mas sua voz tremia. "Estamos aqui para cobrar uma dívida. Uma bem alta, por sinal", disse outro homem, enquanto dois deles seguravam Carlos pelos braços, arrastando-o para o centro da sala. O olhar de Sofia em choque fazia sua alma pesar. Não, não, não! Carlos balbuciou, tentando se soltar. Eu posso resolver isso! Mas o que ele poderia fazer? Ele sabia em seu íntimo que suas transações obscuras estavam finalmente voltando para pegá-lo. Foi quando algo inesperado aconteceu. Sofia, ainda no chão, levantou a cabeça e olhou para os homens que invadiram a casa. Com uma coragem que não estava em seus olhos antes, ela gritou: "Parem! Vocês não podem fazer isso com meu pai!" Os homens hesitaram. O silêncio tomou conta da sala por um breve momento. Carlos ficou chocado, não apenas pelo que a filha disse, mas pelo brilho determinado em seus olhos. "O que você está pensando, Sofia?" ele murmurou. Então o líder dos homens sorriu. "O que temos aqui?" "Uma garotinha corajosa. Mas ela não pode salvar você. E eu tô bem afim de ver a sua riqueza desaparecer." Carlos sentiu o desespero crescendo. Ele olhou para Fia, para sua coragem inabalável. "Sofia, fique longe deles!" ele gritou, mas não havia como desviar do olhar que ela fixou no líder. Ela deu um passo à frente. "Mesmo assim, diga o que precisa e podemos resolver isso", ela disse, com uma firmeza que deixava Carlos sem palavras. Aquela garotinha à sua frente não era somente a filha dele. Era a única que poderia salvá-lo agora. Como isso poderia ser? Enquanto os homens se entreolhavam, um deles, mais jovem, hesitou. "Você não precisa disso." "Não precisamos machucar ninguém", disse ele, quase argumentando consigo mesmo. Carlos notou a dúvida no olhar dele. Havia uma rachadura neles, uma falha que poderia ser explorada. "Pode ser que ainda haja um jeito", Carlos começou. Mas o líder o interrompeu. "Cala a boca, Carlos. Sua chance já era." E de repente, com um movimento brusco, ele puxou a arma, apontando-a na direção de Sofia. O mundo parecia parar. Carlos sentiu seu coração parar. "Não!" ele gritou, fazendo força para se libertar. Mas era tarde demais. O choque percorreu a sala,
Nesse momento, com a arma levantada, uma verdade explode nas mentes de todos. Havia algo mais, alguém mais. Uma pessoa do passado de Carlos, que poderia vir à tona a qualquer instante. Uma figura que poderia mudar essa dinâmica. Mas quem? E o que Sofia acabara de fazer? O que realmente significava a coragem dela? Carlos se sentiu desmoronar com a esperança se esvaindo. O que aconteceria agora? Carlos não sabia, mas algo telas que sim, tudo estava prestes a mudar. Carlos sentiu seu coração falhar dentro do peito ao ver a arma apontada para Sofia. O ar parecia ter desaparecido. Ele gritou, não, 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 em desespero que misturava terror e impotência. A coragem de sua filha o surpreendeu, mas aquela coragem poderia custar caro. O grupo de homens, agora parado em um silêncio opressivo, olhava para Sofia com perplexidade. O que você vai fazer? Garotinha! O líder zombou, rindo, mas havia um esfumaçado de medo em seus olhos. Carlos notou, nesse inusitado instante de clareza horrenda, que aquele bandido não estava apenas ali por causa da sua dívida. Havia algo mais. Fundo em jogo! Eu não deixarei que você machuque meu pai! Sofia gritou novamente, embora sua voz tremesse. Carlos se sentiu tomado de um orgulho misturado ao terror. Ele não entendia como aquela criança conseguia falar assim diante de homens tão perigosos. No entanto, ao mesmo tempo, sentiu o abismo de sua própria falha. Ele não poderia proteger sua filha. Dos homens, o mais jovem do grupo hesitou. A incerteza cruzava seu rosto. Não precisamos fazer isso, sussurrou. Quase para si mesmo. O líder olhou furioso, como se questionasse sua lealdade. Feche a boca! Você está fazendo tudo errado! Gritou, fazendo ecoar o som da arma. Mas com a atenção da maioria voltada para Sofia, o jovem parecia se perder em seus próprios pensamentos. Nesse momento de tensão, algo estourou na casa. Um barulho ensurdecedor, como um tiro. Carlos segurou a respiração, mas logo percebeu que algo ainda estava errado. Ele olhou para o chão, onde um papel havia caído. Um envelope. Ele se atirou para pegá-lo. A mente estava em turbilhão. Talvez isso ajude, pensou. Sofia, ainda em pé, à frente do pai, percebeu o que ele estava fazendo. Papai, o que é isso? Perguntou. Sem tirar os olhos da arma, Carlos não teve tempo de responder. O envelope tremia em suas mãos. Mas antes que ele pudesse abrir, o jovem se adiantou. Deixa eu ver isso! Ele se aproximou, com um olhar de curiosidade e algo mais. O líder se virou soltando um grito. O que você está fazendo? Não toque nisso! E antes que qualquer um pudesse pensar, o jovem rasgou o envelope, revelando uma foto. Carlos olhou para a imagem que agora estava exposta para todos. E seu mundo desmoronou. Na foto havia uma mulher que Carlos conhecia muito bem. Era a mãe de Sofia, em uma pose alegre, sorrindo com um amigo. Mas não era qualquer amigo. Era o líder da gangue, o próprio homem que estava apontando a arma para eles. Carlos sentiu seu estômago embrulhar. Não, isso não pode ser. Ele olhou para o rosto da filha, e tudo fez sentido de uma forma cruel. Você sabia? Sofia olhou confusa, sem entender o que aquilo significava. Quem é essa mulher, papai? O que está acontecendo? O silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O líder estava paralisado e os demais homens trocavam olhares nervosos.
O jogo havia mudado. Carlos agora compreendia que a força que ele sempre procurara era a mesma que estava em sua própria casa. Havia sucessão de segredos, de mentiras que o cercavam. E ele estava cercado por pessoas que poderiam, em um único momento, destruir tudo. Se você sabe quem ela é, então você sabe que não pode me matar, disse o líder. Sua voz agora um sussurro. O jovem olhou para o espaço entre eles, a curiosidade transformada. Em pavor, a tensão estava palpável. O futuro de todos em uma balança. Carlos precisava decidir: continuar vivendo em uma mentira ou enfrentar a verdade devastadora que poderia unir sua família ou destruí-la. O que aconteceria agora? Os fantasmas do passado estavam prontos para cobrar seu preço. O que mais ele ainda não sabia? O que mais poderia vir à tona? O coração de Carlos estava apertado e a verdade pairava no ar. Ele não sabia como, mas tudo estava prestes a mudar. Carlos ainda estava em choque com a revelação da foto. A conexão entre Sofia e o líder do grupo parecia um pesadelo. Você é amigo do meu pai? Sofia perguntou, inocente, mas o homem não respondeu. O silêncio reinava, mas era interrompido pelos murmúrios nervosos dos outros homens. Eu não posso deixar você escapar com isso, Carlos. O líder finalmente disse, a raiva transparecendo em sua voz. Você acha que teve alguém até agora? Mas tudo aqui é uma farsa. Você não sabe quem eu realmente sou, nem mesmo quem a sua filha é. Ele olhou para Sofia, um sorriso se formando em seus lábios. O que ele estava insinuando? Carlos sentia o mundo desmoronar ao seu redor. O que você quer dizer? Perguntou, a voz trêmula. Sem esperar, o homem avançou, segurando a arma com firmeza. Você não faz ideia, Carlos. Você nunca fez. E foi nesse instante que uma figura apareceu à porta. Era uma mulher. Ela entrou e o silêncio foi cortado como um fio. O coração de Carlos disparou. Era Luísa, a mulher que ele pensou ter deixado para trás, a mãe de Sofia. Mas o que ela estava fazendo ali? Luísa! Carlos exclamou, totalmente atordoado. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar longe disso. A expressão de Luísa era de determinação. Carlos, precisamos falar. É sobre Sofia e sobre tudo isso. O líder da gangue ficou paralisado. Você não deveria estar aqui! Ele gritou. A tensão era visível, a expectativa no ar. Luísa se aproximou, cada passo ecoando na sala. Você não pode machucar meu pai! Sofia disse novamente, sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas agora havia uma nova camada de confusão. A relação entre Luísa e o homem que estava armado parecia mais forte do que ele poderia imaginar. Você não sabe quem você é, Sofia. Nesses 7 anos, ninguém te contou a verdade. Luísa disse, olhando fixamente para a filha. O golpe foi como um soco no estômago de Carlos. Sofia estava ouvindo, absorvendo cada palavra. Você não é só a filha dele. Você é muito mais. A sala inteira ficou em silêncio. E Carlos sentiu seu coração apertar. O líder a encarou, apanhando a ideia com rapidez. Você não pode mais esconder isso, Luísa. Fale a verdade agora. A fúria dele começou a crescer, como um furacão.
Se você não me deixar em paz, o que aconteceu daquela vez voltará para te assombrar. Não posso deixar que você machuque nossa filha. Luísa retrucou, a voz firme, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Diga logo, Luísa! Carlos gritou, a angústia transbordando. O que está acontecendo? E então Luísa, com a coragem que Carlos sempre admirou, virou-se para Sofia. Você é a herdeira de um poder antigo, Sofia. O que eles querem não é apenas dinheiro. Eles estão atrás de algo muito maior. Uma conexão que vai além da riqueza. Algo que vem de você. Carlos estava completamente perdido. A revelação pareceu explodir dentro dele. Poder? Conexão? O que isso significava? Ele olhou para a filha. Os olhos de Sofia brilhando com lágrimas, e viu nela o mesmo medo que o acometia. Quem é esse homem realmente? Sofia perguntou com uma voz determinada, apesar do tremer. E o que eu sou? Carlos queria gritar, queria proteger sua filha, mas suas palavras falhavam. O líder, agora mais determinado, aproximou-se ainda mais, apontando a arma. Se você sabe o que ela é, sabe que não pode deixá-la viva. Foi nesse momento, quando tudo parecia prestes a desmoronar, que um estrondo irrompeu da porta. A casa tremeu. Apenas um segundo depois, uma explosão sacudiu os alicerces. As janelas estouraram, vidro voando por toda parte. Um grito ecoou, e no meio do caos, Carlos viu os homens em pânico. Vamos! Luísa gritou, puxando Sofia para trás dela. O momento estava se desenrolando e Carlos não sabia o que fazer. Com chamas começando a dançar ao fundo, a verdade ainda pairava no ar, igual a uma tempestade prestes a estourar. O que realmente estava em jogo? E quem de fato era sua filha? O que aconteceria agora? A luta por sua família começou. Mas o que mais a escuridão traria à luz? O destino havia feito sua jogada. E Carlos podia sentir que, independentemente do que acontecesse, tudo estava prestes a mudar para sempre. Carlos ainda estava paralisado. No meio do caos, o rugido da explosão ecoava em seus ouvidos, enquanto o cheiro de fumaça começava a invadir o ar. Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Luísa se virou para ele, seus olhos brilhando com determinação. Precisamos sair agora! Sofia, ainda em choque, olhou de um lado para o outro, sua pequena mão segurando a de Luísa. Mas no fundo de seu coração, Carlos percebeu que o momento sombrio estava prestes a se transformar em algo ainda mais aterrorizante. O que você está fazendo aqui? Carlos gritou para Luísa, seu tom misturando raiva e confusão. A verdade sobre sua filha, a arma na mão do líder, a explosão que havia devastado seu lar. Tudo girava como uma tempestade. Desculpe por não ter contado antes, Carlos. Luísa respondeu, a voz firme apesar do desespero. Precisamos falar sobre Sofia. Mas agora não é o momento. Eles não podem saber. A verdade dela é mais perigosa do que eu imaginei. A expressão de Carlos escureceu. Perigosa como? O que você escondeu de mim? Como uma criança pode ser perigosa? O líder do grupo avançou, a arma ainda em punho. A tensão estava crescendo. Os outros homens estavam em pânico. Mas ele parecia determinado. A raiva emanava dele como um calor tóxico. Você não pode entender. Ela é a chave. Eles estão atrás dela por uma razão. Luísa gritou. E Carlos sentiu que algo em sua garganta se fechava. O que ela estava tentando dizer? Então, um novo som cortou a tensão no ar. Um alerta. O som de sirenes. Se aproximando.
Os bandidos trocaram olhares nervosos, mas o líder continuou a encarar a mulher à sua frente. Você acha que pode nos enganar, Luísa? Você sempre se achou esperta demais. E foi nesse instante que a mulher avançou, a coragem dela ofuscando a sala. Se você tocar nela, eu revelo quem você realmente é para todos. Você pode estar no controle agora, mas eu sei seu segredo. O líder hesitou. Algo no rosto dele murmurava medo. Você não tem provas. Ele começou, mas Luísa o interrompeu. Não tenho provas, mas sei quem você realmente é. E a conexão que você tem com ela é mais forte do que qualquer um de nós pode imaginar. O silêncio foi esmagador. Carlos não conseguia respirar. O que ela queria dizer? E de repente, um dos homens, aquele mais jovem, fez um movimento. Ele se afastou do grupo. Seus olhos ardiam. Eu não quero fazer isso, ele murmurou, quase para si mesmo. Calha a boca! O líder gritou, mas havia perda de controle em sua voz. Você sabe o que vai acontecer se não seguirmos com isso. E aí, a verdade desmoronou em Carlos. Um lampejo de entendimento. Você é da família dela, não é? Perguntou. Um instante de silêncio se instalou. O jovem olhou para ele, e no seu olhar, Carlos viu o mundo inteiro se desvelar. Quem é você? Carlos exigiu, a realidade girando como uma montanha. Russa! O jovem, agora decidido, aproximou-se. Sou seu irmão, Carlos, o irmão que você nunca conheceu. A bomba explodiu dentro dele. Era como se o chão tivesse se aberto. Não, isso não pode ser! A confusão o dominou, enquanto o líder parecia se transformar em uma sombra mais ameaçadora ainda. Os bandidos começaram a se mover, nervosos, olhando para a porta. Os policiais estão chegando! Gritou alguém. Carlos sentiu sua mente a 1000 por hora, buscando uma saída, uma solução. Mas ele também viu Luísa segurando a mão de Sofia. E sua filha estava diante deles. No meio de tudo isso, sem saber a verdade mais devastadora de todas. E no meio desse caos, uma verdadeira guerra havia começado. Carlos olhou para Luísa e depois para o líder. A verdade virá à tona, com ou sem você. Vou proteger minha filha. Mais do que tudo, ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas para sair, mas pela vida, pelas mentiras e pela conexão que nunca soube que existia. O que mais seria revelado? Ele sentiu que as camadas da sua antiga vida estavam se desfazendo. E a cada revelação, a cada escolha que tinha que fazer, a tensão crescia, renunciando um confronto que mudaria tudo. E agora, o que mais estava prestes a mudar? Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente, mas a realidade era confusa. Ele mal percebeu quando o grupo de homens começou a avançar. O jovem que se revelara como seu irmão, agora olhava para Carlos com uma mistura de medo e urgência. Precisamos sair daqui, ele sussurrou. Não dá para simplesmente sair, Carlos gritou, o pânico começando a assumir o controle. Os homens estavam nervosos e o líder se tornava cada vez mais impaciente. Vamos, temos que fazer isso agora, ele rosnou, mantendo a arma firme. Luísa, percebendo a tensão, deu um passo à frente. Chega! Vocês não vão fazer nada enquanto eu estiver aqui. A determinação dela fazia o coração de Carlos se aquecer. Mas o caos ainda o cercava. Sofia, pequena e inocente, olhava para eles com confusão pintada. No rosto,
Mãe! Ela estava visivelmente assustada, sem compreender totalmente o que estava acontecendo. Aquela palavra, aquele chamado, parecia quebrar algo na tensão do ambiente. Carlos queria protegê-la, mas agora parecia que ela era o alvo principal. E como se o destino estivesse fazendo uma jogada insana, outra explosão estourou fora da casa. As paredes tremiam e pedaços de gesso caíam ao chão como chuva pesada. Os homens, mais uma vez, se agitaram. O que foi isso? Um deles gritou, sua voz tremendo. Devem ser os policiais. Temos que ir. O mais jovem, que Carlos começava a ver como uma possível esperança, soou desesperado. Mas o líder, agora completamente descontrolado, gritou para todos se manterem onde estavam. Ele olhou diretamente para Luísa. O que você sabe sobre ela? Sobre a Sofia? Eu sei mais do que você imagina, Luísa, respondeu, sem vacilar. E se você tocar na minha filha, tudo o que você fez virá à tona. Você não pode escapar do seu passado. O líder, agora apavorado, ficou paralisado. O corpo dele quase tremia, enquanto a verdade começava a se desenrolar. Você não tem provas. Não pode fazer isso. Ele parecia ver algo dentro de Luísa que o intimidava. Carlos tentou intervir. O que você está escondendo, Luísa? Por favor, me diga! Mas antes que puderam continuar, ouviu-se um grito. Era Sofia, e todos a olharam. Pare! Todos vocês parem! A garotinha, cercada por uma tensão imensa, começava a se mexer. Nesse instante, o jovem falou novamente, sua voz soando mais firme do que antes. Eu sei o que ela é. A Sofia, ela não é só uma criança. Ela é a chave para tudo isso. Ela tem um poder que vocês não conseguem imaginar. A sala ficou em silêncio. Essa revelação pairou no ar como uma nuvem pesada. O líder cambaleou, atordoado. E que você está dizendo? Que poder! E então Carlos, no meio do desespero, sentiu uma conexão inexplicável com a filha. Sofia, o que você sabe? Perguntou, suas palavras saindo como um fio de esperança. Eu só quero que vocês parem de brigar. Sofia gritou, e foi nesse momento que algo aconteceu. Um brilho intenso emanou dela, uma luz que parecia desviar toda a atenção. A força foi tão poderosa que fez todos os homens recuarem. O líder, em pânico, apontou a arma novamente, mas algo o impediu. O escudo de energia começou a brilhar ao redor de Sofia. O mundo parecia parar. Carlos ficou sabendo, em um lampejo de compreensão, que Sofia não era quem ele pensava. O que você é? Ele conseguiu balbuciar, e a expressão da filha mudou, revelando uma sabedoria que parecia além de seus anos. Eu sou o que você sempre deixou de lado, disse Sofia, e as palavras dela cortaram como uma faca. A verdade ressoava entre eles, e Carlos sentiu seu coração ser despedaçado. Ele se perguntou o que mais estava escondido. Como ele nunca notou antes? Como pôde fechá-la em uma caixa? Mas antes que alguém pudesse se recuperar da cena, as portas da mansão se abriram. Uma equipe de policiais entrou de arma em punho. Polícia! Todos para o chão! O caos se instalou. As revelações, os segredos, tudo estavam prestes a se desmoronar. E no meio daquela confusão, Carlos se deu conta de que o que realmente estava em jogo era mais assustador do que qualquer um poderia imaginar. A luta pela liberdade deles tinha apenas começado, mas agora o perigo não era apenas externo. Era sobre quem eles realmente eram e quem, de fato, Sofia poderia se tornar. O que vem na sequência é um mistério que poderia mudar tudo e todos para sempre. Carlos estava paralisado, a mente um turbilhão. As sirenes ecoavam,
e o caos ao redor deles parecia encadear todos os seus pensamentos. Luísa segurava Sofia, os olhos fixos no líder, que ainda brandia a arma. Todo o terror parecia crescer à medida que os pensamentos de Carlos rodopiavam. Como aquilo tinha se tornado tão intenso tão rapidamente? O que aconteceu depois foi inesperado. Um dos homens ao lado do líder começou a tremer. Sua coragem se dissipava. Eu não quero fazer isso, ele sussurrou, olhando para o chão, como se tentasse sumir. A tensão aumentou. Luísa se virou. Seu olhar carregado de uma intensidade que queimava. Se alguma coisa acontecer com minha filha, você não terá descanso. E bem na hora em que a tensão parecia insuportável, algo mais estourou. O chão tremia sob eles, e lama e fumaça começaram a subir de um buraco na varanda. O verdadeiro horror estava apenas começando. Em meio ao pânico, um grito que ecoou da entrada da casa fez Carlos olhar. Todos, para fora! Uma figura familiar surgiu e a dor o atingiu como um soco. Era Eduardo, seu antigo sócio e rival. Ele, que Carlos achava que estava fora de sua vida, agora estava ali, apoiado em uma muleta, uma expressão de determinação em seu rosto, marcado por cicatrizes. O que ele estava fazendo ali? Eduardo! Carlos exclamou, seu coração batendo forte. Você não deveria estar aqui! Mas enquanto falava, viu o olhar de Eduardo se fixar na arma apontada para Sofia. Eu não deixarei que machuquem sua filha! Eduardo disse, a voz firme. Não outra vez! O líder dos homens se virou, confuso. Você? O que você está fazendo aqui? Isso não é seu lugar! Eu sei do que você é capaz. E eu sei o que você fez! Eduardo respondeu, com um tom que gelou o ambiente. Você vai pagar. O impacto da revelação de Eduardo foi como um raio. Carlos ficou sem palavras. O que ele quis dizer? Ele percebeu que havia um segredo ainda mais profundo entre eles. Algo que estava entrelaçado em suas vidas para sempre. Nesse exato momento, um dos homens, o mais jovem, começou a recuar. Isso não é certo, temos que sair daqui. O líder, tomado pela raiva, levantou a arma. Cale a boca! Você não sabe o que está fazendo. Mas antes que qualquer um pudesse agir, Sofia começou a brilhar novamente. A luz dela se intensificava. Um brilho quase ofuscante. Carlos sentiu um frio na barriga. A energia emanava dela, criando um campo ao seu redor. O que estava acontecendo? Sofia se virou para Eduardo, seus olhos grandes e esperançosos. Por favor, ajude meu pai! O jovem hesitou e o líder não sabia se devia recuar ou atacar. O dilema estava claro. E, como se tudo estivesse ensaiado, Eduardo, ofegante, avançou. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Assim que a palavra enfrentar saiu de sua boca, um barulho estrondoso tomou conta do ambiente. A parede à esquerda explode em entulho e poeira. Todos caíram no chão à mercê do impacto. Quando a poeira começou a assentar, Carlos se deu conta de que alguém estava entre eles naquela confusão. Era Lúcia, uma mulher como Carlos nunca esperou ver novamente. Sua mãe, que ele acreditava ter perdido anos atrás. Carlos, me escute. Você não pode deixar que a história se repita. O ar ficou parado. Era um espectro do passado que não afastou. A verdade finalmente se desenrolava. Mãe, Carlos conseguiu murmurar.
A certeza do que veio a seguir parecia insuportável. Você carrega sempre foi parte de você e de Sofia. Vocês dois são mais do que imagina. O que vocês têm não é só o que vemos. A conexão é mais profunda. E com isso, o passado de Carlos começou a se desfazer em frente aos seus olhos. Ele sabia que a luta não era apenas por proteção, mas por um legado de poder. O que mais estava escondido nas sombras desse jogo? A tensão estava abalada e o peso das palavras pairava no ar. O que ele não sabia? O que mais tínhamos a descobrir? Carlos olhou nos olhos da família que pensou ter perdido. A batalha estava apenas no começo e tudo estava prestes a mudar mais uma vez na luta desesperada para salvar sua filha. Carlos estava paralisado, a mente girando com a nova revelação. Sua mãe, Luísa, estava ali na frente dele e as palavras de Eduardo ecoavam. Então ele se virou para o líder da gangue, que parecia mais intimidado do que antes. As sirenes do lado de fora se aproximavam rapidamente e os homens começavam a entrar em pânico. Carlos, precisamos sair agora! Luísa gritou, mas a tensão no ar era palpável. Todos eles estavam à mercê de um capricho do líder, que ainda segurava a arma apontada para Sofia. O quanto aquilo podia piorar? Vocês não sabem com quem estão lidando? O líder rugiu, mas havia nervosismo em sua voz. Vocês pensam que isso tudo é só dinheiro? É muito mais do que isso. Então, uma explosão ocorreu na entrada da mansão. O barulho ressoou como um trovão, chocando a todos. Carlos olhou para o lado e viu um grupo de policiais armados aparecer, a visão deles iluminada pelas lanternas. O pânico se instalou no rosto do líder, que olhou para a porta, incapaz de decidir o que fazer a seguir. Parem! Ninguém se mexa! As vozes dos policiais ecoaram, mas antes que alguém pudesse agir, o líder fez um movimento instintivo. Ele disparou a arma. O som do tiro encheu o ar e os olhos de Carlos se arregalaram. Foi como se o tempo tivesse parado. Tudo estava em câmera lenta. Ele viu Sofia se jogando para o lado, a luz ao seu redor aumentando de intensidade. E o movimento seguinte aconteceu com uma rapidez aterrorizante. Uma sombra negra surgiu em forma de um homem, que se lançou na frente dela. O impacto foi brutal. Não! Carlos gritou. O homem caíra, e a expressão de horror tomou conta do ambiente. Era Eduardo, e ele havia se sacrificado. O que estava acontecendo? Eduardo! Luísa gritou, desmoronando ao ver o irmão dela caído no chão. O sangue começava a manchar o chão elegante da mansão, e o caos se instalava. Os policiais começaram a gritar ordens, e a cena se transformou em um turbilhão de movimento. Gritos e corre, corre! Sofia olhava, os olhos vidrados e assustados. Papai, o que está acontecendo? A inocência dela era um contraste brutal com a realidade da cena. Carlos sentiu seu peito apertar, a dor se acumulando em seu coração. O que mais ele poderia perder? O líder, agora em estado de pânico, olhou para Luísa. Você me traiu! Ele gritou, como se fosse uma revelação. Eu sempre soube que você estava escondendo algo sobre o passado. A expressão de Luísa se endureceu. Eu fiz o que era necessário para proteger a nossa filha. Mas Carlos não conseguia pensar. O olhar de Sofia era uma faca ensanguentada em seu peito. Ele se sentia impotente, sem saber como proteger aquilo que mais amava. Você nunca deveria ter voltado, o líder rosnou. Desesperado, ele tentou correr até a saída, mas foi interceptado pelos policiais, que entraram em combate com os homens da gangue. O ambiente virou uma zona de guerra. Sofia começou a brilhar novamente,
como se a energia dela estivesse aumentando. E no meio do caos, Carlos sentiu algo mudar. Sofia, não! Ele gritou. Mas a filha estava em transe. A luz ao seu redor a transformava em algo além do que ele podia imaginar. O que ela estava prestes a fazer? E então ela falou: eu sou mais forte do que você pensa, e isso vai acabar agora! E com um gesto, uma onda de energia se espalhou pela sala, derrubando o líder e os homens da gangue para o chão. A sala inteira pareceu tremer com o poder dela. Carlos ficou parado, com a boca aberta. Sofia! Ele não sabia se aplaudia a coragem dela ou se temia pela sua segurança. A verdade estava ali, pulsando como uma tempestade. Mas a cena estava longe de acabar. Quando a poeira começou a baixar, algo inesperado aconteceu. O corpo de Eduardo começou a brilhar intensamente. O quê? Carlos murmurou. De repente a luz emanou dele e, como se fosse uma onda de energia, se espalhou, envolvendo todos na sala, mudando a realidade ao redor. E foi quando Carlos percebeu, em um instante de horror absoluto, que Eduardo não estava realmente morto. Era uma armadilha, uma nova revelação. Ele era parte do plano, uma conexão com o passado ainda não revelada. Assim a maré de acontecimentos começou a se reverter, e a verdade que unia todos começou a ser exposta. O que você fez? Luísa gritou, mas a expressão de Eduardo se transformava. A verdade sobre nós está prestes a ser revelada. Carlos estava em choque. O que mais ele não sabia? Quais eram os segredos que envolviam sua família? E o que aquele poder que Sofia acabara de demonstrar realmente significava? O que mais estava nas sombras, esperando para ser descoberto? Enquanto a luz envolvia todos, Carlos percebeu que a batalha estava longe de terminar. As consequências dessas revelações iriam mudar tudo para sempre. A luz que envolvia Sofia foi como um fenômeno sobrenatural, uma auréola que iluminava toda a sala. Carlos olhava para a filha, não conseguindo entender o que estava acontecendo. O brilho parecia puxar as energias ao redor, e a verdade que estava prestes a sair parecia quase palpável. Mas antes que qualquer um pudesse assimilar aquela transformação, uma nova explosão de luz veio de Eduardo. Era como se cada ser ali presente estivesse entrelaçado numa teia de segredos inconfessáveis. Eduardo, o que você fez? Carlos não conseguia compreender. A luz ao redor de seu irmão começou a pulsar, quase como um coração. E em um instante, seu olhar mudou. Uma presença estranha tomou conta dele. Mais do que um simples poder, parecia que Eduardo portava uma verdade oculta. Você não faz ideia do que está acontecendo. Eduardo gritou, e em um movimento súbito, ele se virou para o líder da gangue. Você não pode simplesmente ameaçar o que não entende. O líder, ainda segurando a arma, nesta tensão, se viu cercado não apenas fisicamente pelos policiais, mas também pelas energias que começavam a emanar de Sofia. Chega! Ele gritou, o pânico tomando conta. Ninguém precisa se machucar. Mas a verdade sobre tudo estava se desdobrando. De repente, as paredes da mansão pareceram tremer. E então, numa reviravolta dramática, a porta da frente se abriu, revelando uma figura imponente. Era um homem de terno escuro. Sua presença
dominava o espaço. Ele não era um policial, e seu olhar transmitia um misto de satisfação e desprezo. Cheguei, Carlos. Estava esperando por este momento, com um sorriso que gelava a espinha. Era Paulo, o rival de Carlos, que ele acreditava estar fora de sua vida, mas que agora parecia mais presente do que nunca. O terror tomou conta de Carlos e Luísa. O que ele estava fazendo ali? O que Paulo sabia? Você não pode controlar isso. Paulo continuou, ignorando os policiais. Sofia é a chave, e você sempre soube disso, não é? Achou que poderia escapar da sua história? Oh, Carlos sentiu suas pernas fraquejarem. Do que você está falando? O que sabe sobre ela? As palavras saíram de sua boca em um tom quase suplicante. Os olhares se cruzaram e a tensão no ar aumentou. Vou te contar uma história, Carlos, Paulo começou. Mas antes que ele pudesse continuar, a luz que emanava de Sofia se intensificou. Com um grito que ecoou pela sala, ela falou: "Pare! Eu sou mais do que você pensa. E se você não me deixar em paz, eu vou mostrar." De repente, tudo começou a girar. O peso das revelações pairava no ar, e como um eco distante, algo no passado de Carlos começou a voltar. Então, no golpe mais inesperado, Eduardo se virou e apontou para Paulo. "Você não pode ter Sofia! O segredo não é seu!" E naquele momento, de dentro do peito de Eduardo, uma energia negra começou a ganhar forma. Um poder que tinha sido silenciosamente guardado surgia agora como uma tempestade que estava prestes a desabar sobre todos. A sala inteira congelou em choque. "O que você realmente é, Eduardo?" Carlos gritou, o desespero montando. A verdade estava se revelando. E cada palavra era um golpe que arrastava Carlos para um abismo de confusão. Eduardo olhou diretamente para Carlos, e suas palavras foram como um tapa. "Eu sou que você sempre tentou esquecer. Sou parte dessa história, da história da sua família. Não é só Sofia. Todos nós estamos conectados." A energia pulsava como batidas de um tambor, e Carlos percebeu que havia muito mais em jogo. O que isso significa para nós? As perguntas se afunilavam enquanto a tensão aumentava a cada revelação. O que Eduardo estava dizendo mudava tudo. A conexão que tinham não era apenas de irmãos, mas de algo muito mais profundo. Um legado que Carlos nunca esteve preparado para encarar. Os policiais, percebendo o caos, começaram a se mover. "Todos para o chão!" gritaram. Mas era impossível ignorar a tempestade que se aproximava. Agora, mais do que nunca, Carlos precisava saber a verdade. E como se as palavras de Eduardo tivessem aberto uma porta para o inimaginável, Carlos se viu à beira de um precipício. A família, a história estava prestes a se desdobrar sob os olhos dele, com segredos e mentiras que poderiam consumir tudo. Mais do que uma luta pela vida, a batalha pela verdadeira identidade de Sofia começava. O mundo ao redor parecia cair, e enquanto a luz e a escuridão colidiam, Carlos sabia que nada seria como antes. Que outras revelações estariam à espreita, e que preço ele pagaria por tudo isso? A luz começou a pulsar intensamente, tornando-se quase ofuscante. Carlos não conseguia tirar os olhos de Sofia, que agora parecia em total controle da sua própria força.
A sala, antes cheia de tensão, se tornava um espectro de esperança, mas as consequências do que estava prestes a acontecer eram palpáveis. O líder da gangue hesitava, a arma em mãos tremendo, enquanto os policiais se posicionavam, prontos para agir. Sofia, você não precisa fazer isso! Carlos gritou, o desespero transparecendo na voz. A imagem de sua filha em perigo era demais para suportar. Mas a luz que emanava dela tornava-se um escudo entre eles, como se a criança estivesse finalmente reconhecendo seu verdadeiro potencial. Eu sou mais forte e não vou deixar que ninguém machuque a nossa família. A certeza nas palavras dela ecoou pelo ar. Eduardo, ferido no chão, começou a levantar-se, a luz ao redor dele e de Sofia formando um laço invisível entre os dois. Carlos ficou chocado ao perceber que Eduardo não estava apenas lutando por ele, mas se unindo a eles na batalha. Era a hora da verdade, e quando Eduardo conseguiu se apoiar, sua presença irradiou uma força inédita. Todos nós temos poder, ele declarou, a voz firme. Não falem sobre poder! O líder berrou, agora visivelmente perdido. Ele olhou para os policiais que se aproximavam, e a realidade começou a se desfazer para ele. Vocês nunca vão me prender! Mas enquanto ele falava, a luz ao redor de Sofia se intensificou, flutuando no ar como fogo. Os policiais, antes prontos para atacar, hesitaram. Carlos viu que tinha que agir. Sofia, concentre-se no que você realmente é. Ele sabia que a conexão deles poderia alterar a dinâmica do confronto. Use seu poder para proteger sua mãe e você mesmo. E quando Sofia levantou a mão com confiança, uma onda de energia se formou e tudo começou a brilhar. Um clarão iluminou o ambiente e o líder da gangue gritou, enquanto foi jogado para trás, incapacitado pela força inesperada. O silêncio tomou conta da sala, mas o eco das sirenes ainda ressoava do lado de fora. Luísa, com lágrimas nos olhos, se ajoelhou ao lado de Eduardo. Você está bem? Por que você fez isso? A preocupação na voz dela mostrava o amor profundo que sentia pela família. Porque eu sei que todos nós somos mais fortes juntos. Ele respondeu, secando o sangue de seu rosto. Machucado, mas seu olhar estava determinado. A família, que pareceria desmoronada, estava ainda presente, ligada por um laço que talvez nunca tivessem reconhecido totalmente antes. Os policiais entraram na sala, ostensivamente armados. Mas assim que viram o líder caído e a luz ao redor de Sofia, suas armas baixaram. Um deles, um homem forte com uma expressão solidária, olhou para Carlos. É tudo seguro aqui? O que aconteceu? A sua voz expressava confusão e, ao mesmo tempo, uma necessidade de entender. Carlos respirou aliviado. Acho que sim, por agora. Mas precisei descobrir algumas verdades que não esperava. Sobre mim, sobre minha família. Ele olhou para Sofia, que agora estava ofegante, mas iluminada. O que quer que aconteça a seguir? Temos que ficar juntos! Uma sensação de paz começou a tomar conta da sala, enquanto os policiais controlavam a situação. Era o fim de uma batalha, mas não de uma guerra. A história ainda estava longe de ser resolvida. Carlos olhou nos olhos da filha e da mulher que amava. O que fazer agora? Ele perguntou, um misto de esperança e incerteza na voz. E a verdade sempre ecoaria.
Tudo que foi revelado alimentava um futuro de novas possibilidades. Um futuro que eles teriam que enfrentar juntos. E assim, entrelaçado das histórias, poderes e verdades não ditas, eles caminharam para um novo começo. Contudo, a pergunta permanecia no ar. O que mais estaria escondido nas sombras? Agora, antes de continuarmos juntos nesta jornada emocionante, é hora de uma decisão. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É isso mesmo. Não deixe para depois. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. O que você achou do que aconteceu? Você realmente vai querer falar sobre isso? E finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.